A cabine ainda respirava naquela madrugada de 8 de março de 2014. O rádio capturou a voz calma do copiloto. Boa noite, Malaysian 370. Foram as últimas palavras antes do silêncio absoluto. As telas do cockpit brilhavam com dados de altitude e rota, mas em minutos, tudo se apagou como um sonho interrompido. Um Boeing 777, máquina de precisão com 239 vidas a bordo, simplesmente deixou de existir nos radares. A transição foi brutal. Do calor dos instrumentos para o vazio gelado do oceano. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de falha. Apenas um eco fantasma que se recusa a desaparecer, desafiando a lógica da aviação moderna e plantando a pergunta que nos assombra até hoje. Como um colosso de alumínio e sonhos pode evaporar no ar, sem deixar rastro. O voo MH370 partiu de Kuala Lumpur rumo a Pequim, mas seu destino foi reescrito por forças que ainda não compreendemos. Após o último contato, o transponder silenciou, e a aeronave tornou-se um fantasma metálico, deslizando sobre o mar da China meridional. Radares militares captaram ecos de uma trajetória impossível, uma curva fechada para o oeste, depois uma rota errática através do Estreito de Malaca. Os sistemas automáticos, porém, continuaram sussurrando para satélites por horas, como um coração artificial que se recusa a parar. Esses pins digitais, 7 no total, são as únicas testemunhas de um voo que se entregou ao vazio do Oceano Índico. Eles desenham um arco final, um corredor de incerteza onde a máquina e 239 almas se tornaram uma só pergunta sem resposta. O Oceano Índico não é um túmulo silencioso. Ele é um arquivo vivo, onde cada corrente conta uma história que os investigadores oficiais se recusaram a ler por completo. Enquanto as buscas se concentravam em áreas ditadas por cálculos incompletos, as águas profundas já trabalhavam na dispersão dos fragmentos. Asas, pedaços de fuselagem, objetos pessoais, todos se tornaram mensageiros de uma verdade submersa. A oceanografia revela que o mar não esconde, ele guarda. As correntes do Índico, como fitas magnéticas líquidas, registram o movimento dos destroços, criando um mapa que só agora começamos a decifrar. Cada pedaço encontrado em praias de Madagascar ou Reunião não é apenas lixo. É uma palavra em um diário de bordo escrito pelo próprio oceano, esperando que alguém aprenda sua linguagem. As buscas oficiais vasculharam milhões de quilômetros quadrados com sonares submarinos, mas retornaram de mãos vazias. O que eles ignoraram foi o arquivo que as correntes escreviam silenciosamente. Oceanógrafos independentes, analisando padrões de deriva e bioincrustações, começaram a montar um quebra-cabeça que os radares jamais revelariam. Cada fragmento encontrado nas costas da África carrega a assinatura química de uma jornada secreta, um bilhete deixado pelo Índico. Neste documentário, vamos seguir essas pistas líquidas. Vamos revelar como a ciência das marés, dos ventos e das migrações de cracas pode apontar para o local exato do impacto, uma verdade que as buscas oficiais ignoraram. O oceano falou. Está na hora de ouvir. Às 00:41 da madrugada de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur rumo a Pequim. A bordo, 239 almas embarcaram no que parecia ser uma viagem rotineira. O Boeing 777-200ER subiu suavemente na noite tropical, estabilizando-se na altitude de cruzeiro sobre o mar da China meridional. A tripulação manteve comunicação padrão com os controladores de tráfego aéreo, até que, aproximadamente 40 minutos após a decolagem, o copiloto Farik Abdul Hamid transmitiu a última mensagem verbal. Good night, Malaysian 370. Segundos depois, a aeronave desapareceu das telas de radar como se engolida pela escuridão. O silêncio que se seguiu marcou o início de um dos maiores mistérios da aviação moderna. Minutos após o último contato, o transponder da aeronave foi deliberadamente desligado, apagando sua assinatura eletrônica dos radares civis. No entanto, radares militares malaios captaram um rastro fantasma. O Boeing 777 executou uma curva fechada para o oeste, retornando sobre a Malásia peninsular. A manobra, precisa e aparentemente intencional, desviou o voo de sua rota original. A aeronave subiu a altitudes extremas, depois desceu abruptamente, serpenteando entre fronteiras aéreas como se conhecesse os pontos cegos da vigilância. Por fim, rumou em direção ao Mar de Andamão, desaparecendo definitivamente dos radares militares. Nenhum alarme soou, nenhum pedido de socorro foi emitido. Apenas o eco fantasma de um avião que se recusava a ser encontrado. Enquanto o mundo buscava respostas, uma tecnologia silenciosa mantinha um tênue fio de conexão com o MH370. O sistema de comunicação via satélite Inmarsat, mesmo sem transmissão ativa de dados, continuou a trocar anchaques automáticos com a aeronave.
Foram 7 pings horários, breves cumprimentos eletrônicos entre o terminal aéreo e o satélite 3F1 sobre o Índico. Cada pulso, porém, carregava uma assinatura oculta. A frequência da portadora, distorcida pelo efeito Doppler, revelava o movimento relativo do avião. Engenheiros britânicos decifraram essas variações mínimas e traçaram 2 arcos possíveis e um rumo ao norte, outro ao sul profundo. A matemática implacável apontou para o corredor meridional, uma rota fantasma sobre o vazio oceânico, onde nenhum olho humano testemunharia o destino final. Por mais de 6 horas, o MH370 manteve seu voo não autorizado, cruzando o Oceano Índico como um espectro mecânico. O 7º e último Anshak, às 08h19 da manhã, revelou uma aeronave ainda em movimento, mas com os tanques no limite. Minutos depois, uma tentativa frustrada de conexão indicou que o combustível se esgotara. O silêncio absoluto sucedeu. Análises posteriores confirmaram que o Boeing mergulhou em algum ponto do sul do Índico, uma região tão remota que suas águas jamais haviam sido mapeadas em detalhe. Ali, 239 destinos se uniram ao abismo, no fundo de um dos lugares mais inacessíveis do planeta. O voo fantasma terminou, mas as perguntas apenas começavam. Nas profundezas do vazio digital, os ecos fantasmagóricos do voo MH370 ainda pulsavam. Os sinais de satélite, captados hora após hora, revelaram uma coreografia aérea impossível. Uma curva fechada e abrupta sobre o mar da China meridional, uma ascensão a altitudes extremas que desafiavam os limites do Boeing 777, e uma descida calculada rumo ao sul do Oceano Índico. Simulações tridimensionais reconstroem esse balé macabro, onde a aeronave, como um fantasma metálico, dança sozinha no escuro. Cada ping horário era uma assinatura espectral, uma última impressão digital eletrônica antes do mergulho no abismo. A rota final, desenhada por algoritmos forenses, apontava para um dos lugares mais remotos do planeta, transformando o desaparecimento em um enigma geométrico de silêncio e vastidão. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Nenhum pedido de socorro, nenhuma comunicação via rádio, nenhum sinal de explosão ou despressurização. Apenas o vazio eletrônico e a persistência mecânica dos anshaks horários com o satélite, como um coração artificial batendo em um corpo já sem alma. As cabines de comando permaneciam inertes, os transponders mudos, enquanto a aeronave continuava sua rota fantasma por mais de 7 horas. Esse silêncio absoluto transformou a investigação em uma arqueologia do invisível, onde cada ausência de dado era um dado em si. O mistério se adensava, o que poderia apagar toda a consciência humana e tecnológica a bordo, deixando apenas a máquina voando cega em direção ao esquecimento. Diante do vazio de informações, a busca se tornou uma odisseia cega. Equipes internacionais vasculharam uma área do Oceano Índico maior que a Europa, um deserto líquido onde as ondas engolem qualquer vestígio. Navios equipados com sonares de última geração mapeavam montanhas submarinas e planícies abissais, enquanto aviões sobrevoavam um horizonte infinito de azul e espuma. Cada dia sem destroços ampliava a angústia. Famílias em suspenso, teorias conspiratórias florescendo e a sensação de que o oceano havia se tornado cúmplice de um segredo. A vastidão transformava a esperança em agulha num palheiro cósmico, e o tempo, implacável, corroía as chances de encontrar respostas. O mundo assistia, impotente, à maior busca da história da aviação se perder no silêncio das ondas. Em 29 de julho de 2015, a Ilha de Reunião, um ponto remoto no Índico Ocidental, rompeu o silêncio. Um flaperon, parte da asa do Boeing 777, foi encontrado na areia vulcânica, coberto de cracas e musgo, como uma relíquia trazida pelas correntes. A peça, confirmada como pertencente ao MH370, provou que a aeronave se desintegrou no oceano, mas abriu um enigma ainda mais profundo. Como destroços viajaram milhares de quilômetros contra as correntes predominantes até aquela praia. A descoberta transformou a geografia do desaparecimento, sugerindo rotas oceânicas complexas e um quebra-cabeça de derivas que desafiava oceanógrafos. O flaperon era a primeira assinatura física do desastre, uma testemunha muda que, em vez de fechar o caso, reescreveu o mapa do mistério. O Oceano Índico não esquece. Suas correntes são veias pulsantes de um sistema vivo, um arquivo líquido que registra cada movimento. A corrente das agulhas, veloz e traiçoeira, empurra fragmentos para o sul da África. A sul equatorial os desvia para o norte de Madagascar, enquanto a deriva do oeste os espalha como mensagens em garrafas pelo vasto azul. Quando os primeiros destroços do MH370 começaram a aparecer nas praias da Reunião, Moçambique e África do Sul, não foram apenas peças de um avião. Eram testemunhas silenciosas, arrastadas por milhares de quilômetros por essas correias transportadoras invisíveis.
Cada pedaço carregava a assinatura química de sua jornada, cracas e algas contavam uma história que só os oceanógrafos sabiam decifrar. O oceano havia se tornado o mensageiro do desastre. Cientistas transformaram o oceano em uma máquina do tempo reversa. Usando modelos computacionais de altíssima precisão e dados de boias derivadoras, eles simularam a dança das correntes de volta ao ponto de origem. Cada fragmento encontrado, um flaperon em reunião, um estabilizador em Moçambique, era uma peça de um quebra-cabeça invertido. As simulações mostravam trajetórias que convergiam para uma região fria e remota do sul do Índico, exatamente onde o sétimo arco do satélite havia traçado a última linha de comunicação do MH370. A ciência oceanográfica confirmava o que os radares sugeriam: o avião repousa em algum lugar daquela vastidão. As correntes não mentem, elas apenas revelam a verdade em seu próprio ritmo, como um arquivo que se abre lentamente. Mas enquanto a ciência falava, teorias sombrias inundavam o vazio. Abate militar acidental, um incêndio criminoso que intoxicou a tripulação. O suicídio meticuloso do piloto, que teria despressurizado a cabine e mergulhado no esquecimento, ou um sequestro cibernético que entregou a aeronave a forças ocultas, e ainda a mais persistente, um pouso secreto na base americana de Diego Garcia. Porém, as correntes do Índico são implacáveis com a fantasia. Se o MH370 tivesse caído perto de Diego Garcia, os destroços teriam viajado para o oeste, rumo a Tanzânia e Quênia, não para as praias do leste africano e Reunião. A física do oceano desmente as conspirações, a verdade está na água. Os destroços não mentem, mas também não revelam tudo. Cada pedaço de asa, cada painel interior corroído pelo sal, é uma testemunha ocular de uma tragédia que permanece oculta. As correntes os transportaram como mensageiros, confirmando que o MH370 repousa no fundo do Índico Sul. Contudo, o local exato do impacto, o túmulo metálico que guarda 239 almas, continua sendo um enigma abissal. O oceano, que entregou fragmentos como confissões, agora se fecha em silêncio. As buscas cessaram, mas o arquivo líquido ainda guarda o segredo final. Nas profundezas, onde a luz não chega, a verdade aguarda, envolta em correntes eternas e sombras que jamais se dissipam. Em julho de 2018, o relatório final de 495 páginas foi divulgado. As buscas oficiais estavam encerradas. Nenhuma fuselagem principal, nenhuma caixa preta. Apenas silêncio. O Oceano Índico engoliu o MH370 sem revelar seu segredo mais profundo. As correntes que um dia trouxeram destroços às praias africanas agora pareciam zombar dos investigadores, sussurrando que a verdade jazia em um cofre de pressão absoluta a 4.000 metros de profundidade. O veredito técnico foi claro: a área de busca, embora meticulosamente calculada, não continha o que procuravam. Mas o relatório também era uma confissão de impotência diante da vastidão azul. O oceano não se rendeu. Ele apenas guardou suas respostas em um abismo onde a luz não chega e onde o tempo é medido em eras geológicas, não em prazos humanos. Nas mãos dos familiares, pedaços de metal retorcido se transformaram em relíquias. Um fragmento de flaperon encontrado na Ilha da Reunião, uma peça de asa em Moçambique. Eram migalhas que as correntes do Índico devolveram, como mensagens em garrafas lançadas pelo próprio mar. Cada destroço carregava a dor de uma despedida sem corpo, mas também a esperança de que a história ainda poderia ser reescrita. Eles o seguram contra o peito, como se pudessem sentir o último pulsar da aeronave. Essas peças, corroídas pelo sal e pelo tempo, contavam uma narrativa que os radares e satélites não captaram. A rota final desenhada pelas correntes, um testemunho mudo de que o voo não simplesmente desapareceu, ele se desintegrou lentamente, espalhando sua memória por milhares de milhas náuticas. O Oceano Índico é um cofre trancado por 3 chaves: correntes imprevisíveis, profundidades abissais e o tempo incansável. A 4 quilômetros abaixo da superfície, a pressão esmaga segredos e a escuridão eterna guarda o que resta do MH370. Mas as correntes, essas artérias invisíveis que serpenteiam o planeta, agiram como mensageiras involuntárias. Elas nos entregaram migalhas que reescreveram mapas, desafiaram modelos matemáticos e mantiveram viva a chama da busca. Cada pedaço de destroço encontrado foi uma carta náutica escrita pelo mar, revelando que a verdade não está apenas no fundo, mas também na jornada dos fragmentos. O oceano não esconde por malícia. Ele guarda porque ainda não estamos prontos para compreender a linguagem das suas profundezas. E assim, o MH370 permanece como uma ferida aberta na consciência coletiva. O relatório oficial encerrou buscas, mas não encerrou perguntas. Cada comentário, cada teoria, cada mente que se debruça sobre os mapas de correntes é uma nova investigação que se inicia. O que você acredita que aconteceu naquela noite?
Uma falha mecânica silenciosa, um ato deliberado ou algo que ainda não ousamos imaginar. O oceano não esconde, apenas guarda até que estejamos prontos para entender. Enquanto houver alguém disposto a decifrar as migalhas que as ondas nos deram, o caso nunca estará verdadeiramente encerrado. A verdade flutua nas correntes do Índico, esperando que a próxima mente curiosa a resgate do esquecimento.